Nero era realmente um monstro? Roma experimentou alguns dos seus maiores dinamismos econômicos e culturais sob o governo de Nero, e ainda assim ele é chamado de tudo, de psicopata assassino a tirano depravado. É hora de reexaminar o legado deste notório imperador? Um tirano narcisista sem coração, que ordenou o assassinato de seus próprios parentes para se agarrar ao poder. Este é o perfil mais comumente associado a Nero, o quinto e último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Não é surpreendente que esta imagem prevaleça. Fontes clássicas apresentaram Nero como um tirano depravado e hipersexualizado, com uma personalidade errática, que viveu e governou sob o polegar de sua ambiciosa mãe, Agripina, a jovem. Mas curiosamente, enquanto os autores antigos se concentravam em seu egoísmo implacável, a propaganda política da época de Nero também destacou a clemência do imperador. Apesar do fato de que o governo de Nero, especialmente em seus anos finais, perseguiu sistematicamente os cristãos e exterminou dissidentes, o Império Romano sob Nero também experimentou alguns de seus maiores momentos de dinamismo econômico e cultural. Quando o imperador Cláudio morreu repentinamente em 54 d.C., Nero sucedeu no trono com apenas 16 anos, ultrapassando outros membros da dinastia governante Júlio-Claudiana. Cláudio adotou Nero após se casar com a mãe de Nero, e sobrinha do próprio Cláudio, Agripina, a jovem. Ao nomear Nero seu herdeiro, Cláudio ignorou seu filho biológico Britânicos, mas Nero desfrutou do favor popular e do apoio da guarda pretoriana. Foi Agripina, a quarta esposa de Cláudio, que manobrou para que seu filho assumisse a pole position. Ela persuadiu Cláudio a adotar Nero em 50 d.C., e então permitiu que Nero se casasse com a filha de Cláudio, Otávia, em 53 d.C. De acordo com relatos de escritores romanos antigos, no ano seguinte, uma vez que Agripina estava confiante de que a sucessão de Nero estava assegurada, ela envenenou Cláudio. Os autores antigos, que retrataram Agripina como uma assassina e enquadraram Nero como um tirano cruel, podem ter tido suas próprias agendas. Eles se ressentiram do fato de que a burocratização da administração imperial por Nero tirou o poder das mãos da classe senatorial a qual esses autores pertenciam. Sua supressão de impostos indiretos em 58 d.C. resultou em maior participação das pessoas comuns no comércio, o que também desagradou a aristocracia. Dadas essas queixas, é provável que autores antigos tenham amplificado narrativas para desacreditá-lo. Entre outros delitos, as fontes atribuem dezenas de homicídios a Nero. Enquanto ele, como muitos imperadores romanos, sem dúvida causou muitas mortes, muitos dos assassinatos dos quais ele é acusado parecem improváveis se as circunstâncias que o cercam forem analisadas. Por exemplo, de acordo com Tácito, o orador, político e historiador romano, que escreveu por volta de 100 d.C., Nero assassinou seu meio-irmão britânico, por medo de que Agripina formasse uma aliança com ele. Tácito acrescenta que Nero e sua esposa Otávia assistiram impassivelmente enquanto o britânico morria dramaticamente no meio do jantar, enquanto os outros comensais estavam em alvoroço. Mas quando esse jantar malfadado aconteceu em 55 d.C., Agripina estava no auge de seu poder, e não tinha motivos para apoiar uma mudança de governo pró-britânico. O historiador Anthony Barrett, da Universidade da Colômbia Britânica, argumenta que, na verdade, Britânico morreu em consequência de uma convulsão epilética. Outro episódio horrível atribuído a Nero foi a morte de 400 pessoas escravizadas pelo senador Lucius Pedanius Secundus. Quando um deles assassinou Secundus, todos os 400 foram condenados à morte. Alguns romanos se revoltaram, exigindo que os inocentes fossem poupados. Nero reprimiu a rebelião e garantiu que a execução em massa acontecesse. Mas foi o Senado que aprovou essa lei. Nero simplesmente a aplicou. E quando alguns senadores sugeriram que os libertos que haviam sido escravizados por Secundus fossem exilados de Roma como uma medida adicional de punição comunitária, Nero recusou. Sua posição irritou a aristocracia, muitos dos quais ele havia deslocado de posições-chave na administração imperial, substituindo-os por libertos anteriormente escravizados em quem ele depositava sua confiança. De acordo com o historiador romano Suetônio, o jovem Nero era propenso a atos de libertinagem, luxúria, extravagância e crueldade. Com a idade, ele escreveu, os vícios do imperador só ficaram mais fortes. Ele prolongou suas festas do meio-dia à meia-noite. Às vezes, ele também fechava as entradas e banqueteava em público no Grande Tanque, no Campo de Marte ou no Circo Máximo, servido por prostitutas e dançarinas de toda a cidade. Mas Nero ofereceu outros exemplos de governo equilibrado. No início de seu reinado, para evitar abusos de poder pelo soberano e pelo Senado, ele eliminou julgamentos secretos que eram realizados intra cubiculum principis, literalmente dentro da Câmara do Príncipe, que envolviam a condenação ou absolvição arbitrária de um prisioneiro.
Essas audiências privadas eram comuns na época de Cláudio, e sua supressão foi recomendada pelo antigo tutor e mentor de Nero, o filósofo Sêneca. Aos 20 anos, Nero já havia forjado seu próprio estilo político e instituído reformas judiciais e fiscais, beneficiando o povo comum, os plebeus. Mas sua visão política foi prejudicada por sua mãe Agripina, que, após se livrar de todos os seus rivais, ameaçou remover seu filho do poder. A primeira vez que Agripina foi acusada de tramar um golpe de estado contra seu filho, em 55 d.C., Nero mostrou clemência. Agripina havia se aliado ao rival de Nero, Pubélio Plauto, o bisneto do imperador Tibério. Nero perdoou sua mãe e seu cúmplice, e exilou os outros envolvidos na trama. No entanto, quando Agripina novamente tomou medidas contra seu filho 3 anos depois, um dos conselheiros de Nero encorajou a matá-la, enquanto fazia parecer um acidente no mar. De acordo com Tácito, foi o liberto Aniceto que idealizou a trama do barco, mas o senador e historiador Cassius Dio escreveu que Sêneca e Nero tiveram a ideia juntos. De qualquer forma, Nero deu ordens para afundar o navio, em que sua mãe estava navegando na costa de Nápoles. Milagrosamente, Agripina sobreviveu ao naufrágio. Então, em 23 de março de 59 d.C., ela foi finalmente assassinada pelos capangas de Nero, em sua vila em Baule. Dizem que um famoso ator cômico fez uma alusão ousada em uma canção ao assassinato. Ele cantou, "Adeus a ti, pai, adeus a ti, mãe", enquanto fazia uma mímica de comer e nadar. Cláudio foi envenenado enquanto jantava, e Agripina escapou por pouco de se afogar. Apesar desses eventos escabrosos, que ofuscaram o reinado de Nero e prejudicaram sua política geral de clemência, Nero manteve considerável popularidade ao fornecer pão e circo ao povo. Mas o apoio do povo comum começou a diminuir quando Poppaea Sabina, uma bela mulher pompeiana, apareceu em cena. Em 62 d.C., quando Popéia engravidou, vários meses depois de um relacionamento adúltero com Nero, o imperador decidiu se divorciar de sua esposa Otávia e se casar com Popéia. Para justificar essas ações, Nero acusou Otávia de adultério com uma pessoa escravizada, e a exilou para Campânia, na costa sudoeste. Indignado, o povo começou a destruir as imagens públicas de Popéia em solidariedade à imperatriz exilada. A revolta forçou Nero a trazer Otávia de volta a Roma, mas ele agora estava determinado a condená-la à morte. Depois de enfrentar uma segunda acusação falsa de adultério, desta vez com o antigo cúmplice de Nero, Aniceto, o comandante da frota de Miseno, Otávia foi enviada para a ilha de Pandataria. Lá, alguns dos assassinos do imperador a mataram cortando suas veias e mergulhando Otávia em água fervente. A animosidade que o povo romano demonstrou em relação a Poppaea não foi compartilhada em outras partes do império. Na região da Campânia, onde Poppaea nasceu na cidade de Pompeia, o casal imperial desfrutou de apoio popular. Nas paredes das casas de Pompeia, destruídas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., arqueólogos descobriram pichações com os dizeres "Salve Nero", "Viva Poppaea" e "Viva o Imperador e a Imperatriz". Na verdade, havia mais pichações pompeianas em favor de Nero do que para qualquer imperador anterior, e as mensagens permaneceram visíveis, mesmo depois que Nero foi sentenciado damnatio memoriae, a remoção de todas as suas imagens e inscrições públicas e privadas após sua morte. A popularidade especial de Nero em Pompeia pode ser explicada não apenas pela origem pompeiana de Poppaea, mas também pelos favores que Nero concedeu à cidade. Ele contribuiu para a recuperação de Pompeia, depois que um terremoto devastou em 62 d.C., e ele a visitou pessoalmente para fazer oferendas no Templo de Vênus. Nero também ganhou popularidade ao permitir que os pompeianos retornassem ao seu anfiteatro mais cedo. De acordo com o relato de Tácito no século II, Poppaea Sabina, amante de Nero, impulsionou o assassinato de sua esposa Otávia, convencendo Nero de que se divorciar de sua esposa para se casar com ela não seria o suficiente. Como filha do imperador Cláudio, Otávia era popular entre as massas, o que a tornava uma ameaça tanto para Nero, quanto para sua nova esposa. Otávia, portanto, também precisava ser desacreditada e eliminada. Para conseguir isso, Nero acusou falsamente Otávia de cometer adultério com o prefeito Aniceto, a quem ele persuadiu a confessar o caso. Ela também foi acusada de abortar uma criança que havia concebido com Aniceto, uma prática que não era ilegal, mas era desaprovada. Como punição, Tácito escreve, Nero a confinou na ilha de Pandataria, atual Ventotene, na costa oeste da Itália. Nenhum exílio jamais encheu os olhos dos observadores com lágrimas de maior compaixão. Depois de alguns dias, ela recebeu uma ordem de que deveria morrer. Ela foi então firmemente amarrada com cordas, e as veias de cada membro foram abertas.
Mas como seu sangue estava congelado pelo terror e fluía muito lentamente, ela foi morta imediatamente pelo vapor de um banho intensamente quente. A isso foi adicionado o horror ainda mais assustador de Popaeia, contemplando a cabeça decepada que foi transportada para Roma. A pintura a óleo A Vingança de Popaeia, do artista italiano do século XIX, Giovanni Muzioli, retrata o momento em que Popaeia se regozija com a cabeça decepada de Otávia, apresentada a ela em uma bandeja. A nova esposa de Nero reclina-se em um sofá, encostada no imperador, que parece marcadamente indiferente à visão horrível da cabeça desencarnada de sua ex-esposa. Em contraste, dois senadores à sua direita estão visivelmente chocados. As roupas, móveis e obras de arte que decoram as paredes desta pintura foram cuidadosamente projetados pelo artista, para representar Roma na década de 60 d.C. Atualmente, ela está exposta no Museu Cívico de Módena, na Itália. Os jogos na cidade de Pompeia haviam sido proibidos por 10 anos, como punição por uma briga que havia estourado na multidão em uma disputa de gladiadores, quando moradores locais entraram em choque violento com espectadores da vizinha Nucéria. Para cimentar a lealdade dos pompeianos, Nero reabriu-o depois de apenas 5 anos. A violência do reinado de Nero, conforme retratada pelos antigos biógrafos, intensificou-se na década de 60 d.C. O conflito contínuo entre o Senado e o imperador alimentou conspirações, e Nero aumentou a vigilância. Ofonius Tigellinus, prefeito da guarda pretoriana em 62 d.C., liderou uma equipe eficaz de espiões, que erradicaram supostos conspiradores. Acusados de difamar Nero, os rivais mais perigosos do imperador encontraram mortes prematuras. Rubelius Plautus, Faustus Cornelius Sulla, Gaius Calpurnius Piso, Sêneca e muitos de seus co-conspiradores. Mas a política de Nero de eliminar adversários não difere muito do comportamento dos governantes que o precederam. Augusto, que foi celebrado como um grande imperador, era indiscutivelmente tão agressivo quanto Nero, quando se tratava de lidar com oponentes políticos, ordenando que todos os herdeiros de seu rival Marco Antônio fossem mortos, por exemplo. Uma lenda sobre Nero conta que, durante o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., ele tocou violino enquanto Roma queimava, uma expressão ainda usada, para descrever líderes respondendo frivolamente a uma crise. A origem da frase revela muito sobre a evolução da reputação de Nero. Quando o incêndio começou, Nero não estava em Roma. De acordo com Tácito, ele retornou para ajudar as vítimas, um gesto que foi bem recebido pela população. No entanto, Tácito também relatou rumores de que o amante da música Nero passou o tempo cantando. Esses rumores foram posteriormente apresentados como fatos, e um século e meio depois, Cassius Dio relatou Nero cantando enquanto dedilhava uma quitara ou lira. Mais tarde ainda, em fontes inglesas, esse instrumento foi chamado de violino, cujo outro significado em inglês, de atividade sem objetivo, ajudou a consolidar a lenda condenatória. A percepção de Nero como um tirano cruel já estava estabelecida no imaginário cristão europeu. Tácito relatou que Nero havia culpado os cristãos por iniciarem o incêndio. Por suas ordens, eles eram cobertos com peles de animais selvagens e dilacerados até a morte por cães, ou eram amarrados em cruzes e queimados para servirem como lâmpadas à noite. Enquanto Augusto mantinha uma política muito conservadora em relação às tradições romanas, Nero tentou substituí-las por novos rituais, inspirados pela cultura helenística, que ele via como mais civilizada. As mudanças que Nero forjou podem ser consideradas uma revolução cultural. Ele construiu ginásios, arenas e escolas imperiais para ensinar as novas tradições, onde homens jovens e aristocráticos eram treinados para disputar em competições de ginástica e música, que eram incorporadas às festividades romanas. A aristocracia geralmente rejeitava o que via como neroísmo cultural. Eles criticavam seus espetáculos e recitais de poesia, e ridicularizavam Nero como um megalomaníaco narcisista que ansiava por aclamação pública, tocando e cantando com sua cítara, cada vez mais fora de contato com o povo que governava. O fim do reinado de Nero foi marcado por sua custosa tentativa de ter um canal em Corinto, cavado por 6.000 prisioneiros. Em 66 d.C., as coisas estavam se desfazendo. O descontentamento surgiu entre o povo, o exército e a classe senatorial, devido à má administração da distribuição de trigo e das finanças públicas. A longa viagem de Nero à Grécia naquele ano agravou o ressentimento. Contra esse pano de fundo, 2 governadores provinciais se rebelaram contra ele, Caio Júlio Víndice da Gália e Sérvio Sulpício Galba, o futuro sucessor de Nero. Em 68 d.C., Nero relutantemente retornou a Roma, agora muito desligado da realidade.
Em 8 de junho, com a rebelião de Galba ganhando força, a guarda pretoriana finalmente abandonou Nero. O imperador fugiu de Roma com seus libertos de confiança, Faun e Epafroditos, e seu amante masculino Sporus. Em 9 de junho, o Senado condenou Nero à morte como inimigo público do Estado. A punição implicava ser espancado até a morte com varas, então Nero decidiu cometer suicídio. Sem determinação para tirar a própria vida, ele pediu a Epafrodito que guiasse suas mãos cravando uma adaga em seu pescoço. O suicídio de Nero pôs fim à dinastia Júlio-Claudiana. Dada sua reputação, alguém poderia antecipar que sua morte provaria ser boa para Roma. Mas o vácuo de poder que ele deixou inaugurou o ano dos 4 imperadores, uma sangrenta guerra civil que ocorreu quando 4 aspirantes a governantes disputaram o poder de junho de 68 a dezembro de 69. Foi, de acordo com Tácito, um período rico em desastres, assustador em suas guerras, dilacerado por conflitos civis e cheio de horrores até mesmo em paz. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!